Nós estamos, ainda não chegou muita gente, mas vamos começando, vamos começar um pouquinho, vamos deixar para falar do que vem pela frente aí um pouquinho mais pro meio da live. É, Não tô vendo. deixa eu te falar, eu li 2 livros teus, né? Você tem 8 publicados até agora, né? Deu 8, isso. Qual que foi o seu primeiro? Meu primeiro livro publicado, não escrito, chama-se O Natal Sem Mamãe, foi em 2008. Hum, Naquela época ainda foi autopublicação. entendi. Tem um, como é que é a falta que você me faz? Não, não é assim. Tem um título que, Eu tenho um que é O Triste Amor de Augusto Ramonet, não, é um outro. foi em Peraí. 2011. Tenho Um de Nós Foi Feliz. Esse, um amigo meu leu, gostou, cara. Ele falou que é bom, meu. Falou, nossa, Marcão, eu li. Eu achei que ele tinha lido O Homem da Patagônia ou As Filhas do. Aí ele falou, não, foi Um de Nós Foi Feliz. Eu falei, pô, eu não conheço esse livro dele, não. Eu tenho um carinho muito grande por ele, assim. É? Assim, é um dos meus livros preferidos. Então, Um de Nós Foi Feliz é um dos meus livros preferidos. Eu imagino que vocês, escritores, devem ter isso, né? Aquele que. Por exemplo, o King tem um que é inclusive é um livro que eu nem gosto, que é Love, a História de Lindsay. Ele gosta demais desse livro, de ter escrito tudo. E eu imagino que vocês é assim também. No caso do seu. Você tem 8 filhos, mas tem um aí que tem um carinho especial. Cara, assim, eu não tenho um apego, assim, pelos meus livros, sabe? Eu estava conversando ontem com um filho de uma escola pública, Uhum. estadual, para conversar, bater um bate-papo na semana literária com os alunos, e me perguntaram justamente isso, né? Falaram, pô, livro, igual ter um filho e tal. Cara, eu não tenho esse apego com o livro, sabe? Eu acho que o livro é um produto. Uhum. É um produto, é um produto criativo, né? Não é um objeto, enfim, não é algo que você... Um objeto de engenharia, é um produto criativo, mas ele é um produto, porque ninguém escreve para não ser lido, Uhum. né? A não ser que escreva um diário, mas É. quem escreve romance, escreve para ser lido. Então, e para ser lido, ele tem que ter algum tipo de atrativo, Sim, sim. tem que ter algum tipo de interesse. Então, ele é um produto, né? Mais ou menos, né? Então, eu não tenho muito esse apego assim. Mas foram livros que, ou por momentos que eu estava quando eu escrevi, ou por tudo que envolveu a história, né? Um de Nós Infeliz, ao contrário, por exemplo, da Filha do Racha, ou do Homem da Patagônia, ele não é um thriller, né? Uhum. É um drama, então é uma história mais intimista, apesar de ter também ser um romance histórico, também ter fatos, e tal. É algo muito mais emotivo e intimista do que propriamente uma coisa que tenha uma sequência narrativa cinematográfica, né? Hum. E você, como foi essa coisa da ficção histórica você gosta? Todos os seus livros têm contexto histórico ou tem algum que é pura ficção mesmo, que você, tipo, foi criando e até a cidade você criou? Não, ou todos têm um contexto histórico? Não, assim, foi mais ou menos por acaso, Marcão. Ó, meus primeiros títulos, né? Até o Triste Amor de Augusto Ramonet, Uhum, meus dois primeiros títulos, dois, os dois primeiros títulos foram um livro muito intimista, o primeiro, Natal Sem Mamãe, né? Um drama uhum, familiar. O segundo, eu aventurei na literatura policial, mas foram livros assim bem ensaio, né? Ensaísticos, assim. Acho que de uma fase bastante amadora, né? Mas enfim, quando você realmente tem aquela oportunidade de publicar, né? uhum. Experiência com o mercado editorial, experiência de ser lido, experiência de estar em Bienal. E eu escrevia muito livros intimistas, assim, muito. Certo. Sempre fui muito fã de romances de autores japoneses. Os romances japoneses eles são intimistas, né? Uhum. Tem alguns livros que você lê, a história não acontece nada na história inteira. É só reflexão do personagem, relações, pensamentos. Então, assim, o japonês ele tem essa coisa muito voltada para dentro, né? É. E escreve sobre sentimento de uma forma maravilhosa. Eu não conheço outro
tipo de autor, assim, um povo que escreva tão bem sobre sentimento do que os japoneses. O conselho que eu dou, quem quiser aprender a escrever sobre sentimento, leiam romances japoneses. Mesmo Murakami, que é mais comercial, tal. Eu tava pensando nele, que é um escritor japonês que eu conheço. Tirando o que escreveu Battle Royale, mas aí não conta. Não, O Battle Royale não conta. tem quem Que fala aí, Muroe, Natsume Soseki, Natsuo Kirino, tem excelentes ó, a romances. Carrie, pessimista, está dizendo o seguinte: ela falou, Declínio de um Homem, é assim mesmo. Conhece esse livro? Declínio de um Homem? Eu já ouvi, mas eu nunca, com esse título, eu nunca embarquei. Não deu vontade. Tem uma romancista japonesa, eu não vou me recordar o nome agora, eu sou péssimo para guardar nome de livro e de autor. Eu li um livro dela só, para você ter uma ideia, a história inteira é como que ela se vingou de estudantes que mataram a filha dela. Hum, E tem assim, vingança. Eu gostei, tem só que ela vingança. conta com requintes, assim, sabe? E a história se arrasta, mas a forma como ela fala, o livro todo se passa com sentimento. A ação externa tem muito pouco, né? E o livro todo se passa no campo dos sentimentos. É muito legal, assim, para estudo, sabe? Para quem quer aprender a desenvolver esse tipo de narrativa. Hum, E eu sempre gostei muito de história também, né? Paixão, assim. Eu queria fazer história na faculdade, eu queria ser professor. Eu ia fazer mestrado aí na USP, em História, no fim, eu acabei sim. desistindo, enveredando para Ele essa fez comunicação. psicanalista, você é psicanalista, não é isso? Eu sou jornalista, Ah, jornalista, jornalista. Eu li que tinha um Insta, pós-mestrado na área, tenho pós-mestrado na área da comunicação e certo. tenho pós também em psicanálise. Eu fiz as duas Eu falei que ideias. tinha. Eu falei, não tinha, eu li, eu puxei, vou dar uma olhadinha no seu. Joguei no Google, apareceu lá. Não, o meu, quando joga, aparece lá, fórum, tal, dívida. O seu não, o seu apareceu jornalista, psicanalista, escritor. É sofisticado. Pô, que E legal. daí assim, mas foi mais pro gosto. E daí o Menina, que foi sobre a Guerra do Paraguai, que foi o grande divisor de águas, né? Certo. Foi através da Menina que eu cheguei ao meu agente literário. E mesmo nessa época eu estava com 2 livros prontos. Eu estava com um policial e estava com a Filha do Reich, que não tinha esse nome Uhum. na época. E ele falou, olha, cara, se você quiser é, publicar esse aqui, que é romance histórico, eu tenho a editora certa para você. E daí foi assim que eu assinei contrato com a Jangada, o primeiro contrato com a Jangada, depois veio o Jabuti, enfim, e aí Foi. você acaba se especializando, né? O Você acaba Jabuti veio pelas filhas? pela O Filha do pe- Reich e Aham. pelo Homem da Patagônia, os dois. Nos dois, né? Os dois. A filha eu gostei, assim, mas não se comparou com o Homem da Patagônia. Pô, o Homem da Patagônia eu gostei demais, cara. Caramba. É Sebastian, né? Nossa, Pô, aquele cara era muito doido, aquele charutão, cara, meu, ele é do jeito que eu gosto, aquele cara que é o protagonista acinzentado, ele não é virtuoso, cheio de moral, tudo. Pô, o cara sai com a paciente, o cara bacana, o cara bebe, o cara tudo, você fala, putz, meu, cara muito bacana. você sabe E que teve a, uma pessoa que várias pessoas leem os livros, né, antes da publicação, né? Porque sim, eu não releio. Eu termino de escrever, desde que eu termino, eu entrego para a editora. Mas antes eu dou para algumas pessoas lerem, né? Precisa ter sim, opinião, de alguma é distorção muito os grande. famosos leitores beta, né? Exato. E aí uma das pessoas falou exatamente isso. Falou, cara, não tem um herói no seu livro. Eu falei, não, são humanos, né? Na vida real não existem heróis assim. É, Não esses heróis hollywoodianos, né? Nem vilão também. é, Existe um vilão também. O cara é só mal. não. Hum, Essa é a vida, né? Então, eu acho que esse lado dos romances intimistas eu preservei, sabe? Então, criar personagens um pouco muito Mas facilitados. Assim. sim, e que hoje está difícil, né? Eu imagino que para vocês que escrevem, né? Imagino, né, porque eu tenho muitos amigos escritores, escritoras só. Hoje não tem uma pressão, porque hoje você tem um grupo extremamente estridente, barulhento, que está nas redes e que fica fazendo uma patrulha, né? Quando você cria um personagem, alguma coisa, se ele destoar um pouco, os caras já caem em cima.
Já cai lacrando, falando, ó, isso aqui, não sei o quê, é machista, é sexista, é não sei o quê. E você já teve esse problema? Não. Seus livros... Infelizmente poucos, mas eu já tive algumas coisas com palavras, que na época que eu escrevi não eram problemáticas, mas que se tornaram, É, né? Eu já tive questões assim, do meu agente literário, do meu editor, pedir para mudar determinadas características de personagens para evitar esse tipo de... mas é uma... Né? Não, e o pior que... No caso da Dança da Serpente, que é o último livro, que é o livro que eu estou divulgando agora, que vai ser lançado no começo do ano que vem, Aham. é um livro que eu tive muito cuidado e assim, eu pedi para a editora também ser muito criteriosa na leitura crítica e na avaliação, porque é um livro que aborda questões religiosas, questão da escravidão, questão do racismo. São 3 personagens mulheres, né? Três personagens Rapaz, mulheres. E eu sendo um homem escritor branco. um homem branco, cis, heterotop. Não, heterotop não, né? Hétero. Tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não pode esquecer, Marcão, que assim, a vida ela é feita de anacronismos, né? É. Então, assim, você não pode... Por exemplo, se eu estou escrevendo sobre um homem que viveu na década de 60, Você não pode colocar uma palavra na boca dele, por exemplo, a como... fala dele, as É. atitudes dele vão ser típicas do homem daquela época. Não, e outra, Paulo, se você colocar, por exemplo, um cara que viveu na década de 70, 60, chamando uma pessoa, falando da época da escravidão como os escravizados, não vai funcionar, cara. Ninguém falava assim. Então você tem que contextualizar e o pessoal não entende. Eles não. Eu tive um problema com uma leitura que eu fiz recente, que foi com o Ken Follett. Adoro o Ken Follett, mas o Ciclo dos Dias, eu achei que ele trouxe muito essa questão do empoderamento feminino numa população que viveu há 4.500 anos atrás, tal. Sabe, fiquei olhando assim, falei, Ken, você tá querendo lacrar aqui, em 4.500 anos atrás, não dá. Aí me incomodou um pouco isso, porque eu não sentia que aquele povo estava vivendo aquela época. Eu sentia que os caras estavam... Era um negócio que aconteceu semana passada. É muito estranho isso. Muito cuidado, assim. Hoje em dia é quase inevitável assim, você trombar com os haters, né? Eu acho que a crítica construtiva, as observações construtivas, que já foram feitas em relação aos meus livros também, óbvio. Nenhum artista... Nenhum. Sim. Não existe unanimidade, né? Agora, o problema são os haters, né? Que, assim, aí não se trata da crítica construtiva. Não, mas esses idiotas, pessoal, eles vêm mesmo. Esse pessoal, eles são atraídos pela luz, né? Às vezes, quando eu abro a geladeira aqui em casa, aparece uns. Eu falo, sabe daqui? Porque eles não podem ver nada que brilha. Não, parecem uns polvos. Eles veem um negócio brilhando, eles já vêm. E assim, hoje, Paulo, querendo ou não, falar bem é bom, dá engajamento, falar mal é maravilhoso, chove, gerar uma polêmica. Eu posso vir gravar 10 vídeos falando da dança da serpente e tal. Se eu chegar fazer um vídeo falando, gente, a gente precisa falar da problemática envolvendo o Paulo Stuck e o livro dele e tal. Rapaz, nossa, polêmica. Nossa, impressionante. Infelizmente tem gente... O ser humano ele é atraído pela barbárie, né? Eu estou escrevendo um novo romance que fala justamente, eu retorno, né? Eu jurei que não ia escrever mais sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu retorno ao tema Segunda Guerra Mundial. É bom. E fala justamente isso, né? Da atração humana pela barbárie, como a gente não consegue lidar com o diferente, como a gente não consegue lidar com a tolerância. Não. Como a crueza, como o ruim atrai. Né? Você como jornalista, você sabe, né? Má notícias é boa notícia, né? É sempre assim, né? Não tem jeito, o povo adora. Na faculdade a gente aprende, né? Que o cachorro abanando o rabo não é notícia. Agora, se o rabo abanar o cachorro, aí é bonita a notícia, né? Então, e é verdade.
Ô Paulo, e aí? Já fechou a capa do novo livro? Já, mas eu não posso mostrar. Ah, você é chato. Quando é que vai ter Não o posso chá de mostrar. revelação, então? Quando é que vai revelar a A capa? editora não deixa. Não, eles estão fechando o planejamento de marketing. E essa questão da capa, às vezes as pessoas não imaginam o que está no background da produção do livro, né? Mas essa questão da produção da capa, para a editora, é muito importante. Ah, Para a é? editora, muito sensível, sim, sim. E porque na verdade o que vai estar em exposição vai ser a capa, né? É, e de Dá a repente é uma oportunidade. ideia boa, alguém, algum. Porque hoje em dia qualquer um de mãos rápidas e uma IA sai com uma capa pronta em 5 minutos, né, meu? Então o cara Eu vê e acho que fala, pô, nem tanto isso, sabe? Eu acho que é mais a questão porque com base na capa você vai vincular tudo, né? Arte, aham, post, fonte, tudo. Então, uma vez que você divulga a capa, você tem que estar com todo o material já pós-preparado para você fazer uma estratégia, né? Para você fazer uma uhum. sequência de divulgação. Mas a capa ficou bem legal, né? Em geral, as capas da Jangada são muito boas. Não, as capas são. Eu fui parceiro deles em 2023. Aí 2024 e 2025 eu não renovei, porque a linha editorial deles segue um caminho, tendo algumas exceções que não é minha praia. É, um pouco de fantasia, drama, aquela coisa toda. E aí eles começaram a lançar muito livro, eu falei, não tem como ler esses trem, eu não leio, eu não gosto. Eu gosto de ficção histórica, eu gosto de guerra, eu gosto de batalha, eu gosto de terror, suspense, mistério. É por isso que eu gostei tanto da Patagônia, porque ele tem um suspense, tem um mistério, tem um pano de fundo histórico legal, tem aquela questão do, né, será que é? Eu fiquei o tempo todo, mas será que é ele? Será que não é ele? Será que é ele? Será que não é? Pô, foi muito doido esse livro, muito bom. E o livro novo, vamos dar uma pinceladinha, vamos ver o que eu consigo tirar disso aí. O livro novo vai Ah, ter também uma parada mais de violência, alguma coisa assim, ou ele é mais uma questão do drama, como é que é? sim, o que acontece, né? Quando terminei o Homem da Patagônia, eu falei, poxa, agora chega, né? Eu acho que eu encerrei o ciclo de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu publiquei na Folha do Reich, que fala do período durante a guerra, Sim. publiquei Um de Nós Foi Feliz, que fala do pré-guerra, Uhum. publiquei No Fundo do Rio, que fala sobre a presença nazista no Brasil, publiquei O Homem da Patagônia, que fala do pós-guerra na Argentina, década de Sim, 50. sim. Falei, cara, eu acho que chega, né? Já cobri aí tudo que era possível falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu falei, não, eu quero escrever sobre algo um pouco mais visceral, eu quero escrever algo sobre misticismo, algo que eu já resvalei um pouco na época do Fundo do Rio. E eu falei, não, vou pesquisar sobre bruxaria no Brasil, Uhum. né? Também um romance histórico, também com fundo histórico, mas uma pegada mais mística, vou pesquisar sobre bruxaria no Brasil. E comprei livro, comecei a pesquisar artigos tal, e eu me deparei com a personagem Luzia Pinta, né? Uhum. Que foi uma das mulheres condenadas pela Inquisição aqui no Brasil. E aí me acendeu uma luz, falei, pô, Inquisição no Brasil. Exatamente, é uma coisa diferente. E aí falei, tem que escrever sobre essa mulher, né? E aí foi. Eu comecei a mergulhar realmente na pesquisa sobre Luzia Pinta. Tem muito pouca coisa sobre ela, a maioria das pessoas não conhece e não se sabe qual fim deu, sabe que ela foi condenada, sabe que ela foi deportada a Portugal, sabe que ela foi julgada e condenada e torturada em Portugal, mas não se sabe o fim dela. Caramba. Então, ela viveu realmente na vila de Sabará, né, lá em Minas Gerais, na época do Ciclo do Ouro, no século XVIII. Nasceu em Angola, comprou a alforria dela com curas e atendimentos que ela fazia, Certo. né, e montou um terreiro lá em Sabará, atendia pessoas e foi denunciada pela Inquisição justamente por isso. Então, juntou, né, a questão de estudar a Inquisição, estudar como que era Sabará do século XVIII, estudar sobre ciclo do ouro, estudar sobre escravidão, né,
A gente acha que conhece a história sobre escravidão, mas não conhece. É O Brasil é um verdade. país muito complexo, então, assim, por exemplo, cada região do Brasil tem um tipo de teve um tipo de escravidão diferente. A Hum, escravidão em Minas Gerais era diferente da escravidão em São Paulo. A escravidão em Minas Gerais é uma escravidão mais urbana. Eu posso que em São Paulo era mais rural, ela era mais cruel, se é que é possível dizer isso da escravidão, né? Mas ela tinha contornos ainda mais cruéis do que, por exemplo, nas cidades históricas de Minas, onde havia inclusive uma certa mobilidade social dos cativos, né? Havia o chamado escravo de ganho, que as pessoas podiam, por exemplo, era o minerador, eu tinha uns escravos que trabalhavam na mina certo. e eu emprestava esses escravos para trabalharem, por exemplo, como sapateiro, como padeiro, como pintor, e eles ganhavam, parte do que eles ganhavam era do senhor, parte do que eles ganhavam eles ficavam para eles. Então, eles acabavam não só tendo um ofício, como também às vezes comprando a própria alforria, que foi o caso da Luzia Pinto, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nas fazendas de café, isso era praticamente impossível. Tinha os Sim, escravos artesãos, tinha os escravos alfaiates, tudo, mas a vida urbana era menor, tudo estava na fazenda, né? No café, no entendi. açúcar. Então, você vai desvendando essas camadas e, claro, né, para quem é fascinado por história, isso vai... Só que eu não queria fazer um romance sobre Luzia Pinto. Eu achei que o romance ia ficar muito desnutrido se eu falasse só Uhum, sobre Luzia Pinto, porque tem muitas lacunas na vida dela. sim. Então, o romance passou a se ambientar, na verdade, a trama em dois tempos. Um em 1977, durante a ditadura militar, também em Sabará, e outro no século XVIII, região de Sabará. Então, uma linha temporal foca na Cléo Soledad, que é uma jornalista que volta a Sabará para reencontrar a irmã, a gêmea dela, né? E a narrativa do século XVIII focada em Luzia Pinto, em sua trajetória, enfim, a sua prisão pelo Tribunal do Santo Ofício aqui na colônia, seu julgamento, depois a sua ida para Portugal, para Lisboa, seu novo julgamento em Lisboa e a sua condenação. Então, e claro que essas duas histórias acabam se entrelaçando, né? Uhum. Elas acabam se entrelaçando. E você Então, não quis facilitar a sua vida, não, né? Porque geralmente quando acontece isso, você põe um período histórico e o presente, né? Que aí no presente você não precisa fazer pesquisa, né? Por exemplo, a jornalista trabalha no 2025 e tal, então você faz uma ambientação tranquila. Agora não, você quis se lascar, você botou em 1800? 1700, de Mil- 1710 até 1740 e pouco, que foi na E época a da Luzia outra é Pinto, da década de 70. década de 70 do século XX. Mas por E, quê? Primeiro que assim, eu acho que os fatos históricos, eles, eles estimulam você a escrever, a você ficcionar, justamente porque a história ela é cheia de ponto cego, né? uhum, Então, a gente que brinca com romance histórico, a gente trabalha justamente no ponto cego da história. Ou seja, dentro dos fatos históricos, aquilo que não se tem informação. Então, sim, por exemplo, sim, o caso de Hitler, né? Morreu, cadê o corpo? Né? Eu não estou dizendo que ele morreu ou não morreu, mas aí essa dúvida, cadê o corpo? Né? sim. Gera ficção. Bin Laden, né? E aí? Né? Cadê o Cadê o corpo? corpo? Era ficção. Jesus Cristo, né? É, A vida de Cristo foi inúmeras vezes retratada em filmes e ficcionadas, né? Episódios da vida de Cristo. Né? Então, eu acho que quem trabalha com romance histórico ele tem essa tendência de brincar com os pontos certos. E a década de 70, o governo militar no Brasil é um período muito marcante, né? sim. Muito violento e muito marcante. Né? E em Sabará, particularmente, havia nessa época uma presença muito forte da Belgo Mineira, que era mineradora, metalúrgica. Né? Então, empregava muita gente na cidade. Então, também foi uma década de muito, imagina, né? Ter metalúrgicos, você ter mineradores, o sindicato, foi uma época muito de efervescência também. Né? Censura. Então, coloca uma personagem como jornalista, numa época de censura. Então, tudo isso aí eu usei para fazer o caldo
da história, espero que tenha dado certo. Espero que os leitores Pô, gostem. eu tô ansioso para ler, porque eu imagino que vai ser um mergulho realmente. Que eu gosto da ficção histórica, ainda mais quando o escritor ele se mantém assim, ele cria toda a sua parte fictícia, mas os fatos históricos ele se mantém fiel porque é uma aula. Você acaba aprendendo coisas. Por exemplo, no seu livro a gente vai ficar sabendo sobre a Inquisição no Brasil, coisa que é uma coisa bem diferente. A gente vai poder se ambientar como que era uma jornalista investigando alguma coisa durante o período da ditadura, como é que era, que não era, qual que era a relação das mineradoras. Pô, eu imagino que vai ser um Em romance que vai... 77, essa questão da repressão, né, não pesa tanto no livro. Eu fiquei um pouco reticente, até porque, né, por exemplo, em Minas você teve a greve de Contagem, teve vários trabalhadores presos, apanhados, Aham. torturados. Mas como você cita empresas que existem, e que até hoje existem, né, por exemplo, a Belga Mineira é a ArcelorMittal hoje, né? Então, eu tentei não entrar muito nessa seara, mas você fala de censura. Mesmo que em 77 a ditadura já estava meio enfraquecida, né? Sim, A sim. repressão já tinha. A repressão pesada mesmo foi Médici e parte do governo Geisel, né? Comecinho, então, mas foi Sim, Médici. com AI-5, tudo. Basicamente foi 65, fim de 68 e Uhum. 72, 73, né? Esse foi esse, né? Mas só o fato de você ter sensores dentro dos jornais, na- no- dentro da parte cultural, nas escolas, só isso já é terrível, né? Uhum. É um negócio terrível. Não, a censura é um assunto que eu gosto de falar, porque assim, nessa época você tinha o agente, o censor, e você sabia de onde ela vinha, e você tinha como combater, porque você tinha claramente quem era o agente que estava exercendo essa censura. O problema é que hoje, não. Hoje, cada um com o celular na mão pode virar um censor. E é uma coisa assim, é aquilo que a E gente estava... censura ela tá travestida de informação, né? Então, É, assim, a desinformação, ou as fake news, se você preferir, eu não estou falando do lado político, eu estou falando de qualquer lado, porque sim, a política ela não lida com projetos, a política no Brasil ela lida com a mentira, é, né? Todos os lados. Assim. O ser político brasileiro, a politicagem brasileira lida com a mentira. E transforma essa mentira, traveste essa mentira de informação. Né? E hoje com as mídias sociais o alcance ficou, nossa, exponencial. Né? é. Então, E, mas é um tipo de censura, porque você acaba impedindo a pessoa, né? A pessoa se imputa uma autocensura. Né? Então, assim, olha, sim, eu não vou assistir determinado veículo porque é de tal partido, eu não vou assistir é, determinado veículo porque ele só fala bem de fulano ou de ciclano. ou E assim, ou não, isso aqui é esquerdista, não, globalista, não sei o quê, não, isso aqui é conservador, é lulavista, Bolsonaro, e aí fica, e anula qualquer coisa. Eu vejo isso, como eu lido muito com as redes, por causa de criar conteúdo e tal, cara, é surreal. sabe o que é mais irônico, por exemplo? Eu sou aluno de jornalismo da metade da década de 90, né? Foi a época que o Fernando Henrique estava, Itamar Franco, Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, o Aham, neoliberalismo, estava na crista da onda, né? E eu lembro que eu fiz o Nesp, né? Na faculdade pública, se falar em Globo era falar do diabo, não falar da Globo. Porque é governista, porque é neoliberal, porque foi é a favor apoiado de pelos banqueiro, militares, apoia os militares e tal. E agora a Globo virou comunista, virou esquerdista, agora, globalixo, sabe? é, Então, assim, você vê que é tudo uma narrativa, né? Você constrói a narrativa que você quiser, não. né? Eu vejo essa censura de hoje, essa censura que os escritores e todo mundo sofre, é muito parecida com a do livro do Ray Bradbury, lá, o Fahrenheit 451, que é uma censura
do cidadão. É o cidadão que não quer consumir livros que façam ele pensar, coisas que eles façam. Então eles preferem que os bombeiros vão lá e queimem os livros. Já leu esse livro? Fahrenheit 451? Não. Pô, é legal, cara, é legal. As casas não pegam mais fogo. Queimar livro é um sintoma de uma sociedade extremamente doente, uma sociedade com câncer terminal. Todas as grandes ditaduras, a cor que você quiser, do azul, do verde, do vermelho, queimaram livros. Todas. Queimaram, acabaram com eles, perseguiram. Alemanha nazista, todas elas, todas. Cuba, Pinochet, todas elas. Mataram a Argentina, entendeu? Todas as ditaduras, né? República Dominicana, Nicarágua, pode pegar, a cor que você quiser. Comunista, extrema-direita, todas elas, o modus operandi é o mesmo. Queimar livros, calar intelectuais, controlar os veículos de comunicação. Então, queimar livro é um sintoma de uma sociedade extremamente... E nesse livro, Paulo, eles é o seguinte... Olha que loucura. O livro é escrito na década de 50, meu amigo. O cara já imaginou o seguinte: o povo, eles têm umas telas enormes na casa deles, onde eles ficam interagindo com pessoas que se passam como se fossem parentes, tal, mas ninguém sabe quem são autores, o que são programas interativos, e essas pessoas ficam, e elas querem somente isso, esse hedonismo intelectual, eles não querem pensar. E os livros, essa literatura, causa desconforto neles, porque faz com que eles tenham pensamentos e tal. Então o que eles preferem? Que os bombeiros, que as casas não pegam mais fogo, que os bombeiros queimem esse material para que eles não tenham que sofrer. E aí eles têm versões resumidas, tipo assim, leia Os Miseráveis em 15 minutos, 5 minutos, que é tudo umas folhas resumidinha e tal, e acabou. E, isso que tá acontecendo hoje. Cara, e o cara escreveu isso há quase 100 anos atrás. Na década... Você dá um exemplo muito prático, nacional e recente. Né? Eu vou falar, não estou defendendo, né? Mas é necessário falar dele, que é Monteiro Lobato. Sim, sim. Né? De um clássico da literatura, há 50 anos atrás, ele virou um cara cancelado. Né? Com certeza. Sim, Monteiro Lobato foi eugenista, sim. Sim. Lobato tinha escravos, sim. Né? Mas Monteiro Lobato foi um homem do final do século XIX. Né? O que eu acho errado é nós lermos o Monteiro Lobato hoje, em 2025, com a mesma cabeça que se lê Monteiro Lobato em 1960. Aí eu acho errado. Né? Você tem que ler com pensamento crítico, você tem que ler, vamos entender por que ele pensa assim, por que ele escreve assim, por que a tia Anastácia é assim, por que... Entendeu? Então, assim, mas não dá para descolar o autor do período. O pessoal critica Machado de Assis, fala, você não falou nada sobre escravidão. Escreveu um livro sobre escravidão. Pessoal, é um anacronismo, né, Paulo? Eles pegam a régua moral... Eles pegam a régua moral deles de 2025 e vai lá e vai medir o cara que viveu há 100 anos atrás, 80 anos atrás. E acha que mas naquela época ninguém... Mas nem... É o que eu falo. E o que eu falo. Eu falo nos meus vídeos o seguinte, que o pessoal fala muito do Lovecraft, que o Lovecraft é xarope mesmo. E, só que, a mesma coisa, ninguém passaria. Não é só o Lovecraft que ficava nessa peneira. Todo mundo da época dele. Ninguém passava. Porque ninguém viveu o suficiente para chegar no 2025 e evoluir. Você está com quantos anos, Paulo? Eu tenho 48. 48. Eu tenho 54. Paulo, tem a coisa que quando a gente falava, quando a gente é mais ou menos na mesma época, anos 90 ali e tal, tem coisa que a gente falava entre os amigos zoando e bagunçando, que hoje, rapaz, eu falava umas coisas quando eu era moleque, Paulo, que hoje em dia eu me encana. Mas eu era aquela questão assim, você pega assim, vamos supor, uma pessoa, um homem ou uma mulher, de 1920, né? Então você olha para essa pessoa e fala, nossa, essa aqui era uma pessoa boa. Uma boa pessoa. Uhum. Né? O que era uma pessoa boa em 1920, hoje nossa. Né? A sociedade, a cultura da época justificava uma série de aberrações
que hoje são aberrações, né? Então, assim, o que eu acho errado é uma pessoa hoje querer ter atitudes de uma pessoa de 1920, né? Com Da mesma certeza. forma que é impossível uma pessoa de 1920 ter atitudes, falas, pensamentos de uma pessoa de 2025. Agora, quando você fala de literatura e da linha do tempo, né, da história e da literatura, a história lida muito com isso, né? Você vê, você está estudando história e fala, nossa, que horror, como assim os caras faziam, Ah, né? que nem a Kerry comentou agora, ó, a homossexualidade era uma doença reconhecida pela OMS. Inclusive, era uma época. Você vê, olha como o mundo evoluiu e tal. Mas o grande problema, Paulo, é o seguinte: esse pessoal não consegue, ele joga o bebê junto com a água suja do banho. É impressionante. Aí eles pegam você, que é um escritor, e eles querem que você aplique essa régua moral para tudo que você vai escrever. E aí seus personagens, que são personagens que viveram em épocas passadas, eles não podem falar como eles falariam naquela época, ser uma coisa verdadeira. Eles querem que os personagens falem assim, não, precisamos lutar pela representatividade, nós precisamos, olha, sabe, aquelas coisas assim que você olha e fala, parece um personagem da novela da Globo falando, né? Assim, felizmente, graças a Deus, tomara que eu não queime minha língua com a dança da serpente, eu não tive problemas, grandes problemas assim, com essas questões ideológicas, né? Eu acho que eu acho que tudo depende muito, claro que há exceções, né? Há exceções, mas tudo depende muito do lado que a gente escolhe olhar, Uhum. né? Eu acho que sim, você tem os haters, né? Como eu brinquei, estive em Sabará recentemente, Foi fazer pesquisa conversando. lá? Eu vi uns Não, vídeos seus. eu fui participar de um evento na Academia Sabarense de Letras, Ah, tá. falando sobre a dança serpente, sobre Luzia Pinto. Uhum. E eu estava conversando com uma documentarista negra e falando justamente isso. Falei, antigamente você queimava quem era diferente, quem era de uma outra religião, quem era mulher que era muito liberal, quem se curava com erva e não ia pedir uma bênção para o padre, você botava na fogueira. Hoje você queima nas mídias sociais, né? Sim. Mas não é todo mundo, né? Não é todo mundo. Então, assim, eu ainda prefiro tentar olhar e ver, tá. É como você falou logo no começo, a gente tem que ter um pouco de discernimento também de driblar. Tem jeito. E se Tem for assim, a que. gente não fica em mídia nenhuma. Não, é. Né? Você O é, como TikToker, como criador de YouTuber, conteúdo criador de conteúdo, eu como escritor, a gente não fica em mídia nenhuma. não fica, não fica. A gente tem que fazer que nem você faz, tal, é consolidar seu público. Você já tem seu público, o pessoal que já conhece o Paulo, sabe que o Paulo é gente boa, sabe que o Paulo é um cara bacana, então não vai ficar procurando pelo em ovo no teu livro, falar, mas não, peraí, eu acho que ele é meio extremista, vamos caçar aqui, que nem fazendo agora um revisionismo na obra do Harry Potter, que agora a J.K. Rowling se tornou uma párea para a comunidade mais beautiful people, né, o pessoal e tal, e aí agora eles releem o Harry Potter atrás de sinais e prodígios e maravilhas lá de coisas, tá vendo aqui, ó, isso aqui, ela já estava escrevendo isso aqui porque ela era uma crápula. Mas quando as pessoas realmente são generosas, chega pra gente e conhece a gente, vê o nosso material que a gente está apresentando, sabe que não tem maldade, a gente está apresentando, você está apresentando seus livros, eu apresentando meus vídeos, mas parte de um ponto positivo, a gente quer, eu quero entreter, falar, compartilhar sobre minhas leituras, você quer contar suas histórias, mas sem atingir ninguém, a gente não tá, o alvo não é destruir um grupo ou atracar alguma coisa, não, a gente quer fazer o que a gente está propondo a fazer. Ou vídeo, ou contar sua história, né? Entretenimento. Entretenimento. Não vai dar todo mundo. É isso aí. Nem Jesus Cristo, nem Buda, nem Gandhi, nem. Enfim, Maria Teresa de Calcutá, né, agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar, né? Quem é você para agradar? Mas assim, Não. felizmente, até hoje, a trajetória que a gente construiu mais motiva do que desmotiva. Sim, sim. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, senão
Normalmente Não, adolescentes. porque vai sempre. Eu não vi um vídeo, o cara descendo a lenha na Dona Déia. A Dona Déia é a mãe do Paulo Gustavo, lá, o ator. O cara tava falando, eu achei que era piada. Eu falei, não é possível, o cara tá aqui falando mal de uma senhorinha que perdeu o filho, que tá no programa, que tem o jeitinho dela e tal. Não, eu tava descendo a lenha mesmo, falando que ela era chata, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Meu, como é que um cidadão tem a coragem de fazer um negócio desse, falando de uma senhora que tem idade para ser avó dele, sabe? Uma coisa assim absurda, gente. E é isso, cara. A gente tá na internet, a gente tá na vida pública, você como escritor, colocando a cara a tapa, eu como criador de conteúdo. Então, a gente tá aí, a gente vira e mexe, aparece uns doidos, umas doidas para falar besteira. As pessoas perderam, a gente toma cuidado pra gente não agir da mesma forma também. As pessoas perderam a capacidade de ficar quietas, sabe? Tipo, eu posso não gostar do vídeo que você fez. Tá bom, eu não preciso ir lá e detonar o vídeo. Não gostei. É, Eu não gosto do seu material. Não vou seguir. Eu não gosto do livro do Paulo. Não vou comprar. sim. Sabe? Se alguém me perguntar, eu falo, olha, não curti, esperava mais. Falaram tanto e eu não gostei. Ok. Né? Você não precisa ter esse ímpeto de destruir. E o anonimato da internet, ela deu muito isso. Todo mundo Deu. falava, todo mundo ouve. Então eu ataco, eu entro em discussões assim, homéricas, né, sobre temas que eu não vou conseguir mudar de jeito nenhum, sobre pessoas que eu nunca vou conhecer na vida, e eu defendo como se fosse a boia de salvação. Um livro, uma pessoa, um vídeo, uma personalidade, um artista, um político, não importa. Né? Então as pessoas, um time de futebol, então as pessoas estão assim, sabe? Infelizmente. Como eu falo muito do Stephen King, né, o que eu mais falo e tal, às vezes tem alguns inscritos, alguém, alguma coisa, que faz vídeo, alguma coisa, aí ele pede desculpa, fala, tio, desculpa aí, mas eu falei mal do Stephen King. Eu falei, ó, meu nome não é Stephen King, pode falar mal do cara à vontade, não tem nada a ver com ele, né, e o pessoal acha que a gente vai se doer, vai falar, pô, tal, não, pode falar. Você tem seu estilo de leitura, o outro tem outro estilo de leitura. Entendeu? Por exemplo, eu gosto muito dos filmes baseados na obra do Stephen King, eu não gosto dos livros dele. Você não gosta? É um dos poucos autores que eu acho que os filmes são melhores que os livros. Eu. Uhum. Mas que eu falei, é opinião, sabe? Cara, agora, já que a gente falou em questão de adaptação de filmes e de livros e tal, se você pudesse escolher um dos teus 8 que já estão aí, né, que estão no mercado, para virar um filme, você gostaria de ver ele ganhando as telas? Qual que, você pode escolher um dos 8. Qual que você escolheria? Mas eles estão, né? A Filha do Reich está virando filme. É mesmo? Putz, que legal, cara! É uma coprodução Brasil e Alemanha, já tem roteiro. O filho do Carlos Manga está envolvido na produção. Poxa, que bacana! Sim. E o Homem da Patagônia está também nas mãos de uma produtora. O Homem da em Los Patagônia. Angeles, Olha que legal! que faz produção para os estúdios Disney no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Poxa, o Homem da Patagônia. Mas estava encaminhado. Pô, que legal. E seria suas escolhas mesmo? Ou você tem um outro que você também gostaria? Fala, pô, mas eu queria. Eu acho que tem os livros mais fáceis e os mais difíceis de serem adaptados, assim, né? Então, por exemplo, A Filha do Reich se passa no Rio Grande do Sul, se passa em São Paulo, se passa na Alemanha, em épocas diferentes. Então, assim, tudo bem que hoje você tem IA, tudo bem que hoje você tem cidade cenográfica, tem computação, tudo. Sim, Facilita, sim. mas né, eu acho que, em termos de pensando em adaptação, No Fundo do Rio seria o livro mais facilmente adaptável. E agora, A Dança da Serpente, né? Dança da Serpente. Já tem o mês de lançamento? Já ainda não? Está previsto para março de 2026. Março. O lançamento, a princípio, vai pegar a cidade de São Paulo, Sabará. Vou fazer uma ação em Sabará e possivelmente em BH também. Talvez eu faça uma dobradinha ali. Uhum. Bienal da Bahia. Bienal da Vou fazer Bahia. uma ação na minha cidade natal aqui, em Itu. Eu Certo. sempre faço alguma coisa aqui, né? E tem bastante amigos aqui com livraria, com
do Conselho de Cultura, então eu sempre acabo fazendo alguma coisa aqui. E Aham. uma conversa muito incipiente ainda, mas que talvez vire também para Curitiba. Hum. Então, assim, tudo isso deve acontecer no primeiro semestre de 2026. Pô, que show, cara. Veja a hora de estar com esse livrinho na mão para ler. Já charlar lá a Jangada. A Jangada é uma editora que eu tenho muita amizade. Apesar de não ser mais parceiro, quando eles lançam alguma coisa que eu gosto, eu mando as mensagens para eles, eles me mandam, eles são muito gente boa. É por isso que sempre que eu vou. E aí, tá vendo? Tudo é uma coisa que liga a outra. Aí, quando eu vou nos eventos, nas Bienal, nos lugares que eu vejo o stand deles, eu vou lá, gravo um conteúdo orgânico. Pô, bom, eles são gentis comigo, por que eu não vou ser É gentil, né? relação, né, É. Marcão? Tudo é relação, né? Eu sou assessor de imprensa, né? Tenho um escritório de Aham. assessoria de imprensa. E 70% do meu trabalho não é escrever, release ou produzir conteúdo de vídeo, audiovisual. 70% do meu trabalho é relação com o jornalista, Hum. né? Então, assim, se eu não tiver uma boa relação com os jornalistas do setor, não, ninguém publica nada. Você sabe como é que é, né? Por- Se você não tem boa relação com as pessoas da editora, com os autores, se você não é um cara que tem um tráfego leve durante todo esse pessoal, que pode cumprimentar ninguém sem vergonha É. nenhuma, você não consegue, você não sobrevive nesse mundo. Não, não dá. Não. Tem que ter uma amizade e tal, pô, é bem legal. Eu hoje mesmo, eu vou nesses eventos, eu volto cheio de livro, cara. É o mal barato. O pessoal fala, você gastou? Eu falei, não gastei nada aqui. Eu vou e vou ganhando livro. Ó. Ganhei da Aleph, aí ganhei da editora Valer, e fui lá. Esse aqui virou série, é sobre seringueiros e tal. E aí eu vou ganhando as coisas. É competência também, né? Claro, as editoras estão interessadas no tipo de conteúdo que você produz. Se o conteúdo é bom, você realmente faz uma resenha bacana do livro, né? Demonstra, você tem seguidores, né? Tudo isso a editora vê, né? Mas aí que tá. Ainda assim é bom relacionamento, porque não é só o produtor de conteúdo mídia social que cancela as pessoas. As empresas também cancelam os produtores, né? Se o Uhum, cara é mala, você vai ver, cara, não dá para lidar com tal pessoa, né? entendi. Então É. você vai podando, você vai cortando. O, e, Paulo, voltando um pouco para o novo livro. Então, ela vai ser, a tua jornalista vai ser a primeira personagem jornalista tua? Ou você já tinha feito algum outro jornalista? Isso, boa pergunta, cara. Eu nunca pensei sobre isso. É, eu pensei, eu estava aqui falando, pô, cara, jornalista, o cara criar um personagem, é um jornalista. É, Eu acho que né? é a primeira pessoa de jornalista, sim. É, Acho que pô, porque. ainda É, que o livro também não dê muita ênfase nessa questão do jornalismo em si, né? aham, Ele fala, tem questões ali que tem um peso maior, por exemplo, como que é ser uma jornalista mulher na década de 70, né? nossa. Ela é parda, então, Rapaz, como que é ser parda? você realmente, você falou, eu vou escrever um negócio mesmo, ou eu arrebento, ou eu vou me arrebentar, porque você só pegou assunto complicado. Muitas Escravidão, camadas, né? Muitas camadas. ditadura, ou seja, você num livro só, se der certo, você vai ser, ó, vai ter bolsonarista com raiva de você, vai ter feminista, vai ter o pessoal do movimento negro, vai ter os progressistas, rapaz, você vai ser uma união, o Brasil vai se Tomara unir, você vai conseguir, eu tenho certeza que não, porque que você é um nada. cara. Não, você é um cara muito habilidoso, você vai ter tratado bem os textos, tal, não vai ter isso não. Mas se é um outro cara que é meio assim, eu quero causar, ele uniu o Brasil. Não é a intenção, não é a Não, eu intenção, mas sei. tem que entender que, por exemplo, isso eu presenciei quando eu comecei a trabalhar em redação de jornal, né? É um meio extremamente machista. É, Ainda é, né? Ainda é. O jornalismo, ele ainda é um meio. Tá, mas tem mulheres apresentadoras, mas os bastidores eles são machistas. é, Os chefes, os diretores são homens, né? porque hoje, na realidade, você tem que ter aquelas pessoas emblemáticas para dizer que a política da empresa ela né, tem representatividade e tal, mas na hora da reunião só tem os cabeça branca, né, ali, ó.
É, E assim, você tem as piadinhas sexistas, você tem a questão do teste do sofá, você tem. Gente, não vai se iludir, é. né? Ainda é todos os meios, não é só a comunicação, não é só o jornalismo. Ainda é um meio muito machista. Nós somos uma sociedade machista, né? Uhum. Na década de 70 isso era ainda pior, É. porque na década de 70 Nem, você não tinha para quem denunciar. não, Né? nem era, nem tinha. Na década de 70, até o começo dos anos 80, nem existia essa ideia de machismo, era o normal. Entendeu? Era o que era, não tinha nem como, não tinha nem como catalogar uma coisa, porque, meu, ninguém estava nem aí, era assim. Eu lembro, meu pai tinha empresa, quando eu era garoto, lá dos anos 80, meu pai fazia cada coisa assim, que hoje em dia ele estaria em cana, e para ele não estava nem aí, ninguém nem chamava de machismo, porque era o que tinha, era uma coisa. O mundo As evoluiu relações bastante. trabalhistas, era tudo diferente, era tudo diferente. O patrão chegava para você, destruía você, É, xingava, gritava. Então, assim, não dá para você retratar essa época, né, é, com doçura, não, porque não não era dá. uma época doce, né? A educação não era adocicada, as relações trabalhistas não eram adocicadas, as relações conjugais não eram adocicadas, né? Eu tenho certeza que 99% dos casais da década de 70, 80, hoje não estariam juntos. Não estariam. O casamento não Sim, durava. Né? A mulher verdade, aguentava tudo. Né? A mulher exatamente. sempre aguentava. E esse é o problema, Paulo. Eu vejo, né, tem muito criador de conteúdo que fala de livro, ele não consegue entender que você, o escritor, ele, quando ele está criando uma situação que se passa numa década de 70, 80, e apresenta um casamento onde é uma relação que hoje a gente considera tóxica, de machismo, de violência doméstica, de humilhação, cara, então, você não está fazendo uma propaganda pró aquele estilo de Nem a tua vida. opinião. E Nem nem minha é, opinião. nem você é assim. E aí a famosa, ele está romantizando. Não, ele está sendo fidedigno a um período histórico. E eles não conseguem entender isso. Você descreveu uma situação onde o personagem ele é esquisito, tal. E se esse personagem não caiu um raio divino não, divino não pode, porque não pode falar de Deus, né? Caiu um raio cósmico na cabeça desse personagem para punir ele, se eles não sentir que você puniu aquele personagem, pronto, você fez apologia, porque Volto a dizer, né, meus personagens eles são bem ambíguos. Né, assim, eu não digo ambíguos, eles são humanos. Né, e isso é uma característica que eu mantenho. Assim, uhum, não necessariamente o vilão, o personagem que aparece como vilão vai ser punido. Né? sim, E nem necessariamente o mocinho vai ter só características adocicadas. Mas eu acho que, voltando àquilo que você falou, eu, você, a turma que está aí nos anos 50 anos, 50 e poucos anos, a gente viu isso. uhum, Né? Não dá para cobrar isso de um garoto de 20 e poucos anos, uma garota de 20 e poucos anos. Eles não viram. Eles só exatamente. sabem que era. E é um absurdo você imaginar que o pai chegava em casa e a coisa tinha que ser do jeito que o homem queria. Né? Que você apanhava no corredor da escola, da sua mãe, se você fosse chamado na diretoria. Né? E não é você, todo mundo apanhava. Não tinha esse negócio de Professor colocava bullying. apagador na cabeça do aluno. Né? Paulo, imagina a gente na escola, nós garotos, você ou algum moleque, um valente, ia mexer com a gente e a gente ia falar, peraí, eu vou lá na diretoria reclamar de bullying contra você. Meu, ele quebrava a gente no meio, na porrada. A gente voltava, apanhava mais É ainda. certo ou é errado, mas eu acho que como a gente viveu, a gente tem É, referência. Muito mais exatamente. jovem não tem. Eu vou. Por quê? E, de novo, né? Puxando pela história, pela análise histórica e pelo jornalismo. Por que nós estamos vivendo, de novo, uma ascensão do fascismo? Por que nós estamos Sim, vivendo a ascensão da extrema-direita? Porque quem viveu a Segunda Guerra Mundial morreu. foi. Então, agora, essa geração que está aí, erguendo a bandeira do fascismo, do nacionalismo, não viveu as consequências o neoliberalismo, não, perdão, a social-democracia ela foi construída porque viveu a Segunda Guerra Mundial.
Exatamente. né? E queria uma coisa meio termo, uma coisa mais com seus defeitos, com suas qualidades, uma coisa mais equilibrada. Aham. Os extremos eles são perigosos. E quem hoje encabeça esses extremos é gente que não viveu a Segunda Guerra Mundial, não lutou, não sabe o que foi nazismo, não sabe o que foi fascismo na Itália, não sabe o que você tem que fugir do país, né? Não sabe o que foi ditadura militar, não sabe o que foi nada, né? Não sabe o que viveu o Chile, o que viveu a Argentina, de gente ser Não. jogada viva do helicóptero no mar, sabe, para sumir, né? São períodos terríveis da Então, assim, história. não sabe o que foi Stalin, que foi outro. Não. Hoje eu vi um menino, eu estava lá na USP lá, eu vi um menino lá com a camisa da União Soviética, estava lá. União Soviética, eu falei, ah, que fofo. Então, assim, não sabe o que foi Mao Tse Tung. Então, pessoas que essa geração que viveu, né, esse período da história, a primeira metade do século XX, morreu, está morrendo. Então, é por isso que a gente vê crescer de novo tudo aquilo que a gente achou que estava morto. Por quê? As pessoas que estão falando hoje sobre nacionalismo, sobre pátria, Deus, família, Deus, pátria, família, É, tal, não sabem o que foi isso. não sabe. Poucos viveram isso. Né? Era o lema dos nazistas, foi o lema dos militares aqui, e agora voltou. Então, é muito complicado. Então, já que a gente critica essas pessoas, nós também não podemos criticar essa geração mais nova, quando eles não têm a referência, por exemplo, do comportamento machista do homem. Nós vimos. A gente sabe o que é um real machista em ação. Não né? Mas para eles não têm referência. Então, assusta. Né? Então, a gente tem que tentar também ver com um pouco de entender a nova geração, né? É choque geracional, não adianta. Isso vai acontecer. Nós tivemos com nossos pais. Ô Paulo, na minha casa, que eu morava lá na Lapa, na parede tinha uma marca, assim, tipo uma bola meio esquisita, assim. E lá foi um prato de macarrão que meu pai tacou na parede. Ele chegou em casa um dia e a minha mãe tinha feito macarrão. Ele olhou para aquilo e falou que aquilo não era comida de quem trabalhou o dia inteiro, aquilo era comida de vagabundo. Jogou o prato nela, ela desviou e acertou na parede. Meu pai era desse jeito. E isso era um machismo na mais pura essência. Então, quando eu vejo uma história, alguém reclamando de que o escritor, a escritora, ou o escritor foi machista porque escreveu uma historinha de ficção. Eu falei, meu Deus do céu, você não sabe o que é machismo, não. Você não sabe. Eu lembro de cada uma do meu pai. Carey pessimista, por isso que é bom estudar história, para não repetir os erros do passado. Por isso que é bom estudar, né? O grande problema do Brasil não é nem economia, é educação. Sim. É por isso que a gente tem essas aberrações surgirem aí. A gente está vivendo um período da pós-verdade, né? Hoje não é mais o que você considera verdade, mas é o que aqueles gurus dizem que é a verdade e a pessoa vai atrás, né, meu? É por isso que é tão bom o livro de ficção histórica, porque você trazendo uma coisa recreativa, uma coisa assim, você acaba introduzindo verdades ali, fatos históricos, você fala, pô, porque de repente uma pessoa, um cara que está meio que doutrinado, tal, num certo determinado viés, ele não vai ler um livro que faça uma crítica a algo que ele está idolatrando. Mas, de repente, ele pega um livro que conta aquele período e apresenta aquele período de uma forma franca, tal, mas ele olha e fala, pô, ele pode questionar, fala, pô, mas será que era assim mesmo? Pô, mas isso aí mesmo? Eu acho que é muito importante a ficção histórica por causa disso. Eu acredito que a pior democracia, ela é melhor que a pior democracia, ela é melhor do que a melhor ditadura. Exatamente. Né? E a nossa democracia brasileira, por exemplo, tem N defeitos, assim, e a maior ditadura que a gente vive é a ditadura da ignorância, a ditadura da falta de educação, né, de cultura. Mas o equilíbrio é fundamental, né? Então, quando você lê sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de novo, né, não tem mocinho, não tem bandido. Quantos nazistas não foram poupados,
né? A Operação Clipe de Papel, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Quando terminou a guerra, aqueles que não foram para Nuremberg, o tribunal de Nuremberg, por exemplo, cientistas, eles foram repatriados. Parte foi para os Estados Unidos, parte foi para a União Soviética. Desenvolveram o programa espacial americano. Sim. Né? Então, nazistas. O Oppenheimer, né? O Oppenheimer. Sim. O cara desenvolvia foguete do bigodinho. E aí depois a América pegou ele, trouxe ele, botou ele no projeto Manhattan, lá, tudo bonitinho. Aí. Rapaz. O Paulo, imagino que por causa dos livros que você escreveu, especialmente O Homem da Patagônia e As Filhas do Reich, você estudou muito esse assunto, né? Eu sempre gostei. Então, assim, desde a época de faculdade, eu lia muito sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Lia muito, muito. Biografia de Hitler, biografia de Goebbels, sobre a ascensão. Me interessava muito saber como uma ideologia tão louca, né? Conseguiu agregar tanto, né? Conseguiu agregar tanta gente, né? Mal sabia eu que a resposta ia voltar agora, em 2000. Foi, né? É impressionante, é surreal. Como que... Mas aí você vê que isso me chamou atenção. Então, quando eu comecei a escrever, o tema Segunda Guerra ele veio muito naturalmente porque eu já tinha um arcabouço de estudo e de leitura sobre isso. O que eu tinha que me aprofundar? Sobre fatos. Então, eu vou escrever sobre um livro que se passa em Plácio. Então, assim, como que era a dinâmica do campo em trabalhos forçados de Plácio. Eu vou escrever sobre uma trama que se passa na cidade de Colônia, na Alemanha. Então, como era a Colônia na década de 40, na década de 50. Então, essas pesquisas mais pontuais a gente tem que fazer, né? Mas o contexto histórico, assim, o geral, o conceito geral do período, você tem certo conhecimento, né? É natural que acabar se descambando aí para esse tema. E é porque eu quis fugir dele, para sair um pouco da zona de conforto também, sabe? Mas eu até voltar, que eu gosto muito. Tanto que um escritor que eu gosto muito é o Ken Follett, ele escreve muito sobre a Segunda Guerra Mundial, tal, trilogia do século, pô, o homem da, as filhas, as espiãs do dia D, o voo da vez, pô, muito bom. O Paulo, conta uma coisa, se puder, lógico, só para me entender como é que funciona um contrato com uma editora. Quando você fecha um contrato, por exemplo, você é o escritor da Jangada, você já faz um contrato assim, quando eles contratam um escritor, por exemplo, já contrato para 2, 3 livros, ou cada livro é uma história diferente? Não, na verdade, assim, o que eu tenho com a Jangada é um contrato de preferência. Né? Então, assim, não é exclusividade, mas eu mostro o material original, material para ele. Eles têm uma linha editorial também, então, assim, para você ter uma ideia, eles não costumam publicar romance histórico que se passa no Brasil, coisa assim. Eles têm uma linha, os romances históricos deles tem muita coisa de Segunda Guerra Mundial. Sim, tem. Tem muita coisa de Segunda Guerra Mundial. Então, a Dança da Serpente é um dos poucos livros que vão fazer parte do acervo deles, que não é, de um escritor brasileiro que não sobre Segunda Guerra Mundial. O Armando Lucas Correia também publica por eles. Eu li dele a Filha Desaparecida, já muito dramático pro meu gosto, já, mas eu li. Ele escreve bem, mas ele é cubano, né? Tem o Max, que é um livro também que saiu pela Jangada, que é muito bom, fala do Gato Leves, né? Do nascimento das crianças perfeitas, e é verdadeiro, real, né? Então eles têm uns livros muito bons ali no título deles. Que legal, daí, não sabia. Se eles não quiserem publicar, eu estou livre de procurar alguma outra editora. Entendi, que interessante, eu não sabia não. É uma pergunta que eu nunca tinha feito, como é que funcionava assim, mas que legal. E os outros, é publicado por outra editora ou é independente? Os outros? Pela Jangada eu tenho publicado A Filha do Reich e O Homem da Patagônia, sim. Esses dois que foram para o Jabuti, né? Chegaram finalistas do Jabuti. Eu tenho O Fundo do Rio, foi publicado pela Insígnia. É um livro que eu escrevi em 6 dias. Caramba! Assim, eu mostrei pro meu agente e eu falei, cara, tem essa loucura aí para mostrar para você, vê se você acha que tem bom.
Se achar que tá bom, a gente toca ali. Cara, tá bom. Como assim escrever em 6 dias? Ah, veja o que você quer fazer com ele, se vale a pena publicar. E tem um do Nosso Feliz, que é da Maquinaria, que me procurou para escrever esse livro. Ele não é um livro de ghost, né, de ghostwriter, mas a ideia inicial da editora era romancear uma história real lá de Taquari, lá do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu viajei para lá, pesquisei, entrevistei a pessoa, e daí eu falei, porra, dá um baita de um livro isso daqui, né? E aí eu fui entender o quanto de liberdade criativa eu teria para construir a história, e aí a editora falou, total. Que legal, cara. E tudo, mudei tudo, né? Mas tem muita coisa ali que é real, né? Só mudei, troquei os nomes, né? E tem outras coisas que são ficcionais, né? Então é uma experiência muito bacana também, e foi um projeto que eu fiz com a Maquinaria. Mas assim, a minha, entre aspas, casa editorial hoje é a Jangada. Entendi. E o que o Paulo lê? O que o Paulo gosta de ler? Paulo? Olha, cara, eu tento ler de tudo, né? Eu tive uma fase na minha vida que literalmente eu lia de tudo, até bula de remédio. Porque eu acho que eu até hoje me desafio muito como autor, tá? Até hoje eu falo que eu termino um livro achando que foi a melhor coisa que eu escrevi, e quando o livro sai eu já acho que podia ter feito melhor. Né? Então assim, eu nunca sou satisfeito com aquilo que eu produzo. Então eu já levei a literatura muito como estudo, sabe? De usar vários estilos narrativos, mesmo aquele romance, aquele cara que não te desce, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda com Saramago, né? Tenho uma dificuldade tremenda com Dostoiévski, né? Apesar de achar ele um gênio, as histórias, o que ele traz ali, né? Tolstói, romance russo, realmente é muito difícil, mas eu li. Não estou falando que eu não gostei, mas são áridos, é difícil. Não é uma leitura que é fluida, né? Não. Não é um John Nesbo, por exemplo, né? Não é um Ken Follett, né? Não é um Dan Brown. Do Dostoiévski eu li Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Nossa, oh meu Deus. É duro, é um livro denso, entendeu? Os nomes são difíceis de você guardar, enfim, né? Mas, por exemplo, hoje eu tenho lido muito, há uns anos já, muito literatura japonesa, né? Literatura escandinava. Então, como eu disse para você, John Nesbo, Camilla Lackberg, Stieg Larsson, então, autores escandinavos. Eu sou péssimo para dar o nome de autor. Eu tô com um aqui que eu vou ler agora, é A Aranha, é um thriller, na verdade é o marido e a esposa que escrevem juntos, ó, e eles têm um pseudônimo. Eles têm um pseudônimo, eu já li o livro deles, eu não lembro o título, mas eu já li. Tem literatura finlandesa, que é muito os islandeses são muito bons. Ô Paulo, só falar aqui, ó, o Rodolfo Games. Oi Paulo, sou o Rodolfo Games. Amo seus livros, tenho todos. Um prazer assistir sua live. Obrigado. Aí, ó. Obrigadão, cara. Obrigadão. Tem perdi o que eu ia falar. Me fugiu agora. O que escreveu A Fúria. Meu Deus. Michelis lá, ele é cipriota. Muito bom autor, escreveu Paciente Silenciosa. Sim. Muito bom autor. Tem o Bussy também, que é francês, um muito bom autor. Livros assim que prendem você. Tem o Joel Dickens. Eu já li dele O Desaparecimento de Stephen Myers. E eu tenho aqui, um dia eu ainda vou ler, que é o caso do Herbert Quebec. É o melhor livro dele. Eu li os últimos dele, não gostei muito,
mas mas o estilo é muito bom, o estilo é muito legal. Não, ele escreve bem mesmo. Nossa, é muito bom. Tem aquele que escreveu a Rex, que é um holandês, Thomas Overlet, uma coisa assim. Rex é aquele que é uma bruxa que... A bruxa, isso. Pô, pela Dark Side, Eu não... De vez em quando eu converso com ele pelo Instagram, é um cara super acessível também. Que legal. Troca algumas coisas. Ele me perguntou uma vez sobre uma expressão em português que ele ia usar no livro dele, como que seria mais adequado. É bem bacana. Que legal. Então, assim, tem o Zafon. Zafon. Zafon é um cara incrível. Assim, Nossa, Zafon. Zafon. Final do século XX no século XXI. Não. Então, assim, todos esses caras aí estão na minha biblioteca, entendeu? Todos esses caras aí. Fora Machadão, né? Machado de Assis, Fernando Pessoa, essa de Queiroz. Fanzaço, assim. Algum brasileiro contemporâneo, brasileira, que se tenha lido e gostado? Meu Deus, Socorro Racioli. Socorro Racioli. Eu li A Cabeça do Santo dela. Demais. Super recomendo, assim. Eu acho que, assim, pra mim, o livro que me pegar, não se importa se ele tem muita brasilidade ou se ele é um livro mais atemporal, tradicional, não importa. Mas para mim, quando eu leio, eu tenho que esquecer que o autor ele é brasileiro, ou se ele é argentino, ou se ele é chileno, entendeu? Assim, sim. Eu não gosto desses livros com uma pegada muito regionalista ou uma coisa muito visceral, sabe? Lata de lixo mesmo, sabe? Aquela coisa de submundo, aquela coisa muito, entre aspas, suja. O Brasil já teve uma produção literária muito assim, né? Pornografia. Literalmente uma porno chanchada, né? Um negócio bem escrachado. Mazelas, não é escrachado, mas é aquelas mazelas mesmo, sabe? Sim. A Conceição Evaristo, outra maravilhosa também, outra, porra. Eu participei na Bienal de São Paulo, autografando a do Nosso Infeliz. Ela estava na Malê, que o stand era vizinho do stand que eu estava. Olha que legal. E foi no mesmo dia que o Felipe Neto estava fazendo a apresentação lá. Então, assim, lado que estava o Felipe Neto, você não conseguia andar. E na Conceição Evaristo tinha uma fila de 20 pessoas. É assim. É muito doido, né, cara? Isso me deu um... Nada contra, cada um tem seu público, mas, cara... Eu não estou falando de não prestigiar o Felipe Neto, eu estou falando de prestigiar a Conceição Evaristo, entendeu? São coisas distintas. Me deu um mal-estar, assim, sabe? Um negócio... Enfim, né? Então são esses aí, cara. O que eu tenho lido ultimamente são eu estou lendo um romance japonês agora, inclusive. E... Tá. Eu estou lendo um agora. Ai, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Eu estou lendo Todas as Cores da Escuridão. Cara, é um livro... Foi assim, ele começa como um thriller, pessoa é sequestrada, tem um serial, tal, não sei o que, sequestra, tal, e você acha que você vai nessa viagem tipo Thomas Harris, né? Pô, Silêncio Inocente, perseguição. Mas ele tomou um outro rumo, cara, tão inesperado, que vou só dar um spoiler, assim, a pessoa que estava no cativeiro, ela estava aprisionada junto com uma outra pessoa. Eu não vou falar quem, para não vai que alguém vai ler. E é tudo escuro, é uma escuridão total. E quando uma das pessoas consegue escapar, consegue ser resgatada, ninguém acredita que realmente estava acompanhada. Não, você imaginou, era o desespero, a escuridão, você não viu. E agora ela está tentando resgatar essa pessoa, porque ninguém sabe quem é, ela procurou o nome, se passa na década de 70, não tem ninguém sendo procurado com esse nome e tal. E agora ele está tentando pintar ela. Só que ele não viu, então está tentando, sabe? Então o livro tomou um outro rumo, dramático e tal. Geralmente eu não gosto muito, mas nesse eu estou gostando. Bem interessante, todas as cores.
Todas as coisas da escuridão. A Dança da Serpente, por exemplo, não é um thriller, né? É um livro mais histórico, mas ele é mais dramático. Aham. Vamos ver se você vai gostar. Eu tô É, curioso para o que você vai achar. não, que eu sou meio danado. Gosto, se não tiver tiro, porrada de bomba, eu fico meio assim. Tem que ser um drama mesmo bom, porque senão eu fico meio. Falei, se bem que o do Khaled Hosseini, A Cidade do Sol e O Caçador de Pipas, eu gosto pra caramba e não são livros. É outro romancista espetacular também. É, Dois né, livros cara? muito bons, cara. Muito bons. Pô. Então vou ter que aguardar até março, né, pra gente ver esse livro, né, A Dança da Serpente. Eu fiquei muito feliz porque eu não vou esquecer o nome, porque por causa do livro do Stephen King, Dança da Morte, que é um livro que tá gravado no HD, então porque é assim, pra mim lembrar das coisas, eu tenho que pegar uma coisa que é pétrea, que não some da minha mente, e colar nela. Então, como a Dança da Morte é um negócio que eu tô sempre falando, aí agora eu colo a Dança da Serpente junto, eu não esqueço, porque senão, rapaz, a minha memória é uma coisa de doido. Tem algumas perguntas aqui, Marcão. Não Vai sei se lá. você... Vamos lá, vê aí. Teve um que o Rodolfo perguntou sobre como é que faz para ingressar na carreira de escritor, pelo que eu vi aqui. Cara, tem que escrever. É. Eu conheço muita gente que quer ser escritor, mas não. Sabe que coisa? Faz 7 anos que eu estou escrevendo um livro. Né? Então, assim, tem que escrever. Né? Assim, ninguém nasce pronto. Aham. Eu acho que, como tudo que você se propõe a fazer na vida, e na arte também é assim, a escrita é uma arte, você melhora com o tempo, você melhora com a prática, você melhora com o estudo. Então, ler, eu acho que é fundamental para quem quer ser escritor, e escrever, né? Para você formar um estilo seu, para você formar aprimorar a tua escrita. E, sim, começar a mostrar teu trabalho. Então, hoje você tem editoras de autopublicação, você tem aí o Wattpad, por exemplo, da vida, que é gratuito, que você pode mostrar teu trabalho. Você que frequenta bastante Bienal, Marcão, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, Sim. você vai hoje ao stand da Kindle, por exemplo, gigantesco, lotado, e a maioria ali são escritoras que começaram um blog. Sim, colocando o livro lá, né? Às vezes de graça, sobe o livro no Kindle e tal, aí ganha prêmio Kindle, aí começa. Eu mesmo estava no stand da Editora Flive, a escritora que estava lá, em destaque, o stand tinha feito toda uma área de um barco e tal, ela foi destaque do Kindle, ela começou ali, ganhou prêmio, aí publicou e estava bombando na Bienal. Então, assim, é isso. Hoje você tem caminhos para mostrar o teu trabalho, mas para isso você tem que ter trabalho para mostrar. Então, a dica que eu dou é escreva. Tá? Tem que escrever, escritor tem que escrever. A Carrie, a pessimista. O primeiro livro do Stephen King foi tão rejeitado que ele quis jogar no lixo. É mais ou menos. Né? O King mesmo, ele teve vários livros rejeitados. O Fúria foi um. Esse aqui, pra você ter uma ideia, vai sair o filme agora, O Sobrevivente. O Sobrevivente é a adaptação do livro O Concorrente. E o Concorrente foi rejeitado, os caras não quiseram publicar, porque ele lançava muito, ele vendia muito as histórias curtas dele para as revistas e tal, e aí não quiseram, falaram, não quero. Só foram aceitar o primeiro livro que realmente eles aceitaram para publicar foi Carrie, e mesmo assim ele quase abandonou, porque era... Por isso que eu perguntei se você gostava de fazer pesquisa e tal, porque o King tem uma característica, ele não pesquisa, ele detesta pesquisar. Ele não gosta. Ele prefere criar uma cidade do zero, aí ele cria toda a história, ele tem preguiça, ele não gosta de pesquisar. Tanto que o único... Brincar com a realidade. Brincar com a realidade, claro, né? Por exemplo, vamos pegar Sabará, né? Sabará dos anos 70. Claro que você toma liberdades criativas, óbvio. Sim, lógico. Não vira um livro de documental, não é essa a intenção, não é de eu fazer um documental. Mas você tem que pôr a Sabará na onde ela existiu, Mas você tem que ter... Por exemplo, lá que passa ao lado de uma praça e a rua mudou de nome. Na década de 70 ele não tinha esse nome. Né? Eu não sabia. Então, assim,
Foi nas pesquisas em Sabará que eu descobri que a rua que eu tinha pesquisado não era, naquela época não se chamava assim. É. Né? É um. Porque tem gente que é chato, que vai falar, olha, tá errado porque essa pessoa Não aqui é. só Não, e aparecer. tá errado, né? Então, assim, o gostoso de quem escreve romance histórico, que não é o caso do King, né? Mas Aham, que quem escreve romance histórico é legal falar, pô, identificar, bater o olho e falar, pô, conhece o lugar, né? é, Então, assim, é brincar com a realidade, você não descarta a realidade. sim, Claro que é perigoso também, é arriscado, é arriscado. Eu já cometi alguns erros, por exemplo, de ambientação, que passaram desapercebidos para a maioria, mas para alguns não. Então, assim, com o local, por exemplo, você pode ter cometido eu que for falando da Argentina e tal, que eu não sei, nunca fui pra lá, mas se tem um cara que vive lá, um argentino que lê, se tem alguma imprecisão, ele é a mesma coisa brasileiro. Se o cara de fora escrever sobre o Brasil, não vai escrever com um cara que vive, não, assim, não vai, né? Mas tem que ter link, né? Então, assim, uma coisa que eu dei curso de escrita por algum tempo, então você via os projetos que chegavam para eu analisar. Então, assim, era sobre um CEO que vivia no Rio de Janeiro e se chamava John. Você falou, opa, né? Tá errado, né? Então, assim, pegavam personagens de livros americanos e mudava a cidade. Então, não, não existia, né? Então, poxa, pesquisa, né? Ambiente. ou põe a pessoa chamando a polícia de Tira. Não, o Tira, o cara mora no Capão Redondo, aí o personagem do Capão Redondo, não, os Tiras estão chegando. Pô, não, Então, assim, então cuidado, mas é muito comum. São erros, assim, muito comuns, somente para os jovens escritores, são erros, assim, muito comuns, muito, né? Então, por exemplo, tem locais aqui no Brasil que você chama policial investigador de investigador, tem outros que chamam de detetive, outros chamam de inspetor, né? Então, a polícia civil aqui no Brasil tem uma estrutura muito complexa, é bem diferente da polícia americana. sim. Então, você tem que saber. Se vai escrever um livro policial, por exemplo, você tem que saber. Eu, por exemplo, eu li não sei qual que foi, que tinha a palavra detetive. Soava estranho. Soava estranho, porque era aqui no Brasil. Soava legal. Tem. Detetive da Polícia Federal, tem. Né? Mas não é. Tem locais que você usa investigador. Tem locais que você usa inspetor. Isso. Né? Então, a Polícia Civil, assim, tem os departamentos, então é diferente, não é centralizado. Né? Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Certo. Muito cuidado na hora que você vai escrever. Agora, voltando um pouco, só para nós encerrar. Ô, Paulo, do Jabuti, qual que foi mais longe no Jabuti? Foi o Homem da Patagônia? O Homem da Patagônia. Ele chegou na... Cheguei Na última peneira. Porra. Que pena. Merecia, hein, meu? Homem da Patagônia. E no caso, em 2024, ganhou o Crime do Bom Nazista. Foi. Sim. Você sabe que hoje em dia, para você ver como é que as coisas estão complicadas, os escritores e as escritoras têm que pensar até nos títulos dos livros, porque dependendo do título, é complicado para quem cria conteúdo falar dele, porque o algoritmo ele tem um sistema lá que ele vai identificando palavras. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Se eu estou fazendo um vídeo no TikTok e começo a falar nome de redes concorrentes e o algoritmo pega, aquele vídeo já começa a não ser interessante ele entregar, e ele já começa a perder o interesse. Então o coeficiente do vídeo vai caindo, vai diminuindo conforme ele vai percebendo que tem palavras, expressões que não cabem. E a mesma coisa, nome de regime da Alemanha, o nome do cara do bigodinho, todas essas palavras o algoritmo vai pegando. Se você cair no ABC de fazer uma frase e ter essas palavras e o algoritmo entender que ali há qualquer tipo de apologia, acabou. A live cai na hora e o vídeo também vai ter restrição. Ou ele não vai ter alcance, ou ele vai ser bloqueado. Título mudado pela editora, já tive número de personagem mudado pela editora. Eu acho que aí é um trabalho mais da editora, né? Não tanto do escritor. Mas
A editora hoje tem um trabalho muito mais complexo. Muito Tem, mais. nossa. Ah, eu tive um amigo meu, Diogo, tem um amigo, Diogo Oliveira, escritor também, e a editora queria, é porque assim, tinha um personagem que falava do mendigo. Ah, isso é o mendigo, não sei o quê. Aí a editora falou, olha, não, essa palavra, não sei o quê, tem que mudar para pessoa vulnerável, alguma coisa. Aí eu digo, mas meu personagem não ia falar um negócio desse. Meu personagem é um ser rústico. Ele não cabe na boca do meu personagem uma palavra sofisticada, uma palavra, como é que é a linguagem, tem um termo, é a linguagem, não é linguagem neutra, é quando você troca... Não, agora eu esqueci, é linguagem inclusiva. Linguagem inclusiva, que é essa linguagem que você, em vez de falar índio, você fala indígena, você fala povos originários, em vez de falar escravo, você muda para escravizado, que é uma forma de tornar a linguagem mais, né, abraçar todo mundo e não ofender nenhum grupo e tal. E aí o Diogo falou, meu personagem não fala isso não, meu personagem não tem como falar isso, ele vai falar mendigo, porque é o que ele conhece. E o pessoal às vezes não entende não, meu. E é o anacronismo de novo, né? Dependendo da época também, não vai mesmo. Mas não vai de jeito nenhum. Vai nada. É isso aí. Paulão, vamos encerrar, dá 2h30 de live, tá bom, você deve estar cansado, quer descansar, eu preciso colocar... Foi, né, foi um papo muito bom, fluiu bem, sempre um cara gente boa demais, eu que sou um péssimo entrevistador, não sei fazer pergunta, eu gosto de bater papo, cara, eu não sei, eu bato papo, cara, como se nós estivéssemos tomando um negócio aqui, trocando uma ideia e tal, lógico, tentando trazer algum assunto, alguma coisa interessante, mas bato papo como se nós estivéssemos aqui tomando um café, tiro umas dúvidas e tal, lógico, se nós tivesse só nós aqui, ia tirar mais dúvida ainda, né, mas tem coisa que não dá para perguntar, porque senão o pessoal me linda, né, fala, não, pô... Mas é isso aí, foi da hora. E eu não vejo a hora que chega no março aí pra gente ter a Dança da Serpente, tá vendo? Olha o que eu te falei. Eu ia falar o nome do livro, deu um branco, eu falei, não, eu fui lá pro outro lado, já lembrei, Dança da Serpente. Espero que você goste, espero que a gente possa voltar para falar. Lógico, com certeza, com certeza. Não, o Paulo, você é um bom escritor. Talvez o livro não funcione tão... tem livros que a gente lê, a gente vê que o livro é muito bom, o livro é muito legal, mas às vezes não funcionou para você, porque não é bem aquilo. Mas aqui, por exemplo, eu li A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, uma escritora francesa tal. O livro é maravilhoso. Para quem gosta. Eu achei o livro muito bem escrito, tanto que eu li ele inteiro, tal, realmente a escrita dela era muito boa, então não foi tempo perdido, não. É que a história, eu gosto de uma história com uns elementos mais de uns mistérios. Né? O que você falou, né? O fato de você não gostar de determinado estilo não significa que você tem que odiar, excluir ou cancelar, entendeu? Cada um. Ainda bem que tem diferentes gêneros, né? É por isso que existem gêneros literários, né? Policial, romance romântico, suspense, terror, né? Deixa eu só... E live é assim, o problema é esse. Como a live aqui no TikTok é aberto, sempre aparece um doido, né? Mas eu já bloqueei, já. É direto que aparece. Você tá aqui, assim, de repente aparece. Tem que tomar o maior cuidado. Sabe aquele negócio do Simpsons que ligava lá e... chama o seu Alisando. Alisando o quê? Pô, é a mesma coisa. Às vezes você vê um comentário assim, você vai ler, você tem que olhar bem para ver se não tem uma pegadinha. É mó barato. Paulão, obrigado aí. Gente, conversamos com Paulo Stuck, autor de 8 livros, entre eles... O Homem da Patagônia, Filha do Reich, e agora está vindo aí o nono baby aí, a Dança da Serpente. Paulo, muito obrigado. Alguma consideração final aí, antes de encerrar? Não, parabéns pelo trabalho seu. Eu sigo alguns produtores de conteúdo ali que eu me tornei fã e amigo. Eu já estive ainda, Janaína Leme também, eu sigo bastante. Acho que ela conhece você, inclusive.
Ah, é? e gosto muito dela. Então, assim, agora eu tenho mais um amigo aí, Mais um mais amigo. uma cara pra voltar. E precisar de mim, meu perfil está sempre à disposição. Quando for lançar livro, qualquer coisa, me avisa para a gente fazer barulho. Vamos fazer barulho, tá bom? Vamos Paulo, lá. obrigadão. Gente, obrigado. Ó, Obrigado. eu vou depois editar, pegar uma parte boa e vou subir para o YouTube. Ô Paulo, a live fica disponível para você também, tá? Depois você pode entrar. Se você tiver alguma dúvida, eu te mostro aí. Ela fica, se você quiser recortar alguma parte, alguma coisa para usar nas suas redes, por favor, fique à vontade, vai ser uma honra. Ela fica disponível, como você participou da live, ela disponibiliza para mim, para você salvar ela na íntegra também, tá bom? Aí você Tá pode, legal. Obrigado. tá joia? Gente, boa noite aí, valeu, Paulo, brigadão, fomos, ó. Valeu. E os livros do Paulo estão aí em todas as livrarias, editora Jangada. É isso aí, gente. Um Tá, abraço. Amazon, Na todo lugar. Amazon. Tchau, tchau. Na feira da USP tem, hein? Tá preço bom. Valeu.